Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. Quase que eu me engasguei agora na abertura, Márcio. Eu vi você já dando... Eu tava na torcida. Uma risada foi por pouco. Mas minha bancada, Márcio Escudeiro e Michele Senise, bem-vindos. Temos um grande convidado hoje aqui no M para a gente bater um papo para lá de agradável, que é o Alexandre Nigri. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, e vocês? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí pela honra de estar aqui hoje com vocês nesse programa. Legal, obrigado, seja bem-vindo. Bom, antes de apresentar o Alexandre, antes de começar o bate-papo, né, vamos ao nosso momento manual do YouTube. Por favor, Márcio. Ladies first, para não perdermos a tradição. Já estava aqui me contorcendo, dando a palavra pro Márcio primeiro. Falei, gente, dou uma sumidinha da bancada e as coisas já desandam aqui, né? Muito obrigada, viu, Márcio? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está aí assistindo. Só pedir para, se você chegou até aqui, veio assistir essa entrevista, para você se inscrever no nosso canal, porque é isso que move a gente. A gente sempre traz boas entrevistas, boas resenhas, de forma leve, descontraída. Acho que esse é o nosso objetivo. E o que move a gente, o que faz a gente continuar é você se inscrever no nosso canal e curtir. Então, não deixa de fazer isso. Exatamente. Olha, eu fiz um teste, Márcio, eu fiz um teste para ver se você ia passar por cima. Tô ligado. Eu via, entendeu? Mas aí você, como um bom cavalheiro, né? Tudo bem. Tô ligado. Eu quero dizer para você que tá aí do outro lado que hoje a gente vai falar de grana, de dinheiro, de bufunfa. E se você não sabe ainda, eu vou te contar, né? Quem não se inscreve no canal tem 7 anos de azar. Então é melhor você fazer isso. Porque o papo é para você, então é melhor evitar, né? A gente está vivendo um momento complicado. Eu, se fosse você, me inscreveria, já dava o like, já ativava o sininho. É o recado que eu tenho para te dar. Desculpa, tem que se inscrever e tem que assistir. Exatamente. Dá um joinha. E compartilhar também. Exato. Tudo isso faz parte do processo. Bom, gente, vamos lá. Alexandre Nigri é economista e administrador de empresas, especialização em real estate no Brasil e nos Estados Unidos, compliance pela FGV, professor convidado do IBMEC. Tem uma história interessante que ele mandou pra gente aqui, que com 21 anos assumiu a posição de destaque como diretor comercial e de logística da Starsoft, né, que na época era a terceira maior empresa de ERP, no caso aí de planejamento de recursos empresariais, traduzindo, né, para a gente não ficar aqui falando muito inglês. Em 2004, já com base nos Estados Unidos, tornou-se presidente da América Latina, da companhia Yart Merchandise Media, divisão do mais importante canal de televisão europeu, ProSiebenSat, se eu não me engano, e atualmente é CEO do grupo Max Invest, da construtora incorporadora MCP Reality. É membro do conselho de empresas e startups como a Prime Cap, Investimentos, Click 28, Click Angels, Zuki, entre outras. É casado, tem 3 filhos e tem um hobby que é legal, que ele escreve no jornal Gazeta do Povo, o principal ou um dos principais jornais do Paraná. Eu já morei no Paraná, tem um carinho por alguns veículos, então vamos colocar como um dos principais para não Bela dar confusão. Publicação. Eu gosto muito. Também gosto. Muito legal, pessoal, muito bacana. Então, apresentado, vamos então deixar para a Michele não chiar, né, não falar que hoje a gente não está tratando ela como merece. Ladies first, por favor, pode começar a entrevista. Alexandre Nigri, é contigo, Michele. Muito obrigada, meu amigo. Como o Márcio disse, gente, hoje a gente vai falar de grana, de investimento. E aí eu queria começar perguntando para o Alexandre, uma coisa assim, não é baseado em nenhuma pesquisa formal, é mais uma prova social, mais uma coisa que eu estou vendo ao meu redor. As pessoas estão investindo mais, estão se preocupando mais com fundo de reserva, com investir o dinheiro de alguma maneira. Você tem sentido isso? Porque eu tenho sentido isso ao redor de mim, pelos meus amigos. Você tem sentido isso? Tenho sentido. Bom, existe uma reação natural à questão da conjuntura, da pandemia, né? A gente no grupo, nosso grupo, ele basicamente, é importante dizer, essa percepção ela vem tanto da questão nossa, como da questão do que a gente conversa, do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente vê de maneira exógena. Mas a gente atua hoje em vários segmentos de mercado. A gente está na indústria, a gente está em
em private equity, a gente tem... que a gente desenvolve junto à APAS, que é a Ação Paulista do Supermercado, que representa uma porção muito importante do contexto brasileiro de mercado. Então, a gente tem acesso a pesquisas que nós mesmos fazemos. A gente percebe o seguinte, o brasileiro ficou com muito medo com relação ao que poderia, a extensão do que poderia ser essa crise. Então, ele passa a poupar, né? Evidentemente, passa a poupar quem tem para poupar, né? Quem não tem para poupar, não poupa, e se encontra, e passa a se encontrar numa situação muito difícil, e aí a gente viu toda a questão do auxílio emergencial, que, aliás, foi um programa maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu sou totalmente liberalista, mas eu vou dizer uma coisa. Há situações que são situações efêmeras, que são situações necessárias de transferência de renda, como foi essa questão transicional, que foram muito importantes para a economia brasileira, né? Mas quem pôde poupar, o fez. Mas o fez de uma maneira muito, muito diferente do que fazia antes, porque nós, antigamente, percebíamos que existia uma certa acomodação do ponto de vista de investimento. O que o brasileiro fazia? Ele fazia, até 3, 4 anos atrás, ele comprava uma NTNB. Ele comprava lá, quando os juros, a Selic estava 10, 12%, ele comprava uma NTNB de 20 anos, pré-fixada, 16%, 14%, e ele tinha todo seguro do governo. Vamos combinar que é o seguinte, o governo é o último que quebra. Para o governo quebrar, todo mundo já quebrou, né? Então, por que a gente ia inventar a moda? Ninguém inventava a moda. Grandes fortunas, grandes private equities vendiam para as famílias afortunadas o seguinte, olha, nós não temos que inventar a roda, compra 16, porque é o melhor investimento que você pode fazer, né? E isso impactou muito, e é importante dizer, isso impactou muito também o mercado, por exemplo, da construção civil. Nós temos uma empresa no grupo, que é uma empresa muito importante, né, que sofreu demais com isso, né? Aliás, todo o segmento sofreu, que foi a grande crise dos extratos. Para que o ninguém ia chegar lá e comprar um apartamento de 500 mil reais, se ele podia simplesmente pegar 500 mil reais, comprar uma NTNB, né, de 500 mil reais, ter uma renda de 80 mil, a 16% a 80 mil. 80 mil ele recebe, ele aluga um apartamento, né, ele paga o condomínio, ele paga o IPTU, e ainda sobra um troco para ele fazer o supermercado, se divertir no cinema e tudo bem, obrigado, né? E mora num lugar muito melhor. E mora num lugar muito melhor. Então, assim, essa foi a grande crise do distrato que aconteceu em agosto de 2015, quando a dona Dilma já não entregava os balanços da Petrobras, a gente percebeu uma instabilidade jurídica muito grande e tudo mais. Mas, sim, a gente percebe uma movimentação muito importante de investimento brasileiro, um aumento de março a junho, um aumento de 940 mil CPFs na Bolsa de Valores. Hoje são 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores, é uma loucura, né? O que também é maravilhoso. A gente percebe um amadurecimento no mercado de capitais. O mercado de capitais financia economia produtiva, né? A parte ruim é que isso tem que ser muito amadurecido, porque o brasileiro ainda não sabe investir na Bolsa de Valores. Então, mas essa é uma segunda conversa. Ô Alexandre, eu não quero ser trovador do apocalipse, não, mas eu separei algumas coisas, enfim, algumas coisas que estão aí no hype da internet bombando. A gente tem um momento audiência, mas esse não é o momento audiência. Esse, de fato, é para a gente mais ligado à área mesmo do jornalismo, que toda hora sai uma notícia. Saiu agora, ontem, se eu não me engano, que o Banco Central mantém Selic a 2% ao ano. Isso, traduzindo em outras palavras, isso é bom ou é ruim? O que isso quer dizer para a gente? Não, isso é bom, isso é bom. Juros baixos, economia produtiva, o empresário tem que botar dinheiro na rua para produtividade, para fazer a coisa acontecer. Construção civil, principalmente, que é o backbone, que é a coluna vertebral de qualquer economia de subsistência
de não subsistentes de monocultura, né? Você tem uma empresa você tem um país como o Brasil que tem muitas atividades, né? Que não é como o Chile, que depende do cobre, mas 2 ou 3 culturas, né? Como a Centro-América, que depende de 2 ou 3 culturas. O Brasil é um país muito rico em diferentes culturas, principalmente em commodities. Você tem 2% que você consegue financiar a agricultura, você consegue financiar a construção civil. Nós estamos vivendo uma quebra de paradigma sem nunca antes vista no Brasil, né? Agora, uma coisa muito importante dizer, essa taxa ela não se sustenta por muito tempo, né? Nós temos um problema que não está sendo dito nos jornais e que eu vou trazer aqui neste momento. Nós temos um problema da superestrutura, que é um conceito econômico, que é o seguinte: em determinado momento, nós vamos sofrer um gargalo. Nós vamos sofrer um gargalo. Um gargalo nos cartórios, um gargalo nos portos, um gargalo de infraestrutura, entende? E um gargalo inflacionário, porque a pressão inflacionária, ela acontece. Veja você, as pessoas ficaram em casa. O que as pessoas fizeram? Resolveram reformar suas casas. Sim, Ou seja, total. o preço dos insumos da construção civil, ela não aumentou, o aumento não se deu porque os incorporadores construtores começaram a comprar mais material de construção, mas sim porque as pessoas começaram a comprar mais tijolo, mais janela, mais cimento, fizeram o famoso puxadinho. Então veja o que é o impacto, né, da formiguinha brasileira, que são 214 milhões de habitantes, né, que estão em casa e que resolvem ir na loja de construção, na esquina, comprar um material de construção. Isso é o gargalo brasileiro, isso é a falta de sincronismo do ciclo de supply chain que faz o impacto. Então, nas pesquisas de Focus, a gente tem percebido o seguinte: o que se diz próximo ano, um aumento diminuto de 2 para 2,5, uma inflação dentro da meta de 3,5 e um PIB de 3, uma inflação de 3,7, e estamos falando de uma inflação de um PIB de 3,5, perdão, né? Eu acho que é por aí. Como você vê esse movimento? Como positivo ou tem muita gente falando bobagem e pode gerar aí problema no futuro? Tá todo mundo dando coaching agora. É verdade. Agora você entra no LinkedIn, o fulano não sei o que, e dá coaching. Ou então, tem uma nova modalidade agora, que eu estou pasmo, que é o turnaround. Vocês já viram essa coisa estroboscópica? Que é o turnaround specialist. Né? Eu não sei que negócio é esse. Gente, eu não tinha ouvido, não. Vou pesquisar. Agora, mas o turnaround, o cara vem na sua empresa e ele ensina para você. Outro dia alguém me veio e falou: vou te dar. Você ganhou 2 horas de coaching grátis. Eu falei: passa o seu currículo para mim. Ela passou por mim e falou: eu não quero ser arrogante nem presunçoso, mas será que não é melhor eu te dar um coaching, né? E, poxa vida, né? Todo mundo se acha do direito. A internet, ela deu o direito. A gente tem, como diria Descartes, né? O melhor é o pior e o pior é o seu melhor, né? Eu acho que a questão da internet, ela deu o poder do empreendedorismo, que é uma coisa que vocês falam no programa de vocês, né? Alguém com computador, né? Lá não sei aonde, não sei, nos confundeiros do Judas, ele pode fazer uma mudança, uma transformação, mas ao mesmo tempo ele pode fazer um monte de bobagem. De repente você vê aí uma influencer digital que até outro dia ela era, e isso é um caso verídico, não estou inventando nada, ela era uma pessoa que fazia fitness, né? Influencer fitness. Falamos muito dela aqui, mas muito dela. E agora ela virou especialista. Eu estudo há 25 anos esse negócio, né? Há 25 anos esse negócio, eu estudo todo dia eu leio 3 jornais, todo dia. E tenho medo de falar bobagem, entendeu? Então, de repente, alguém, em 6 meses, que ensinava como você fazer supino, como você fazer agachamento, como você melhorar o bumbum, agora está falando para você como é que você investe, como você compra um CDB. Então, eu acho assim, tem que ter muito cuidado.
Eu acho que a gente tem muito cuidado, porque as pessoas investem o dinheiro de uma vida, né? Verdade. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Eu tenho um mote, um dito que eu até postei nas redes sociais do grupo, que é o seguinte: não basta ser honesto, tem que saber ser honesto. Quando você vende para o investidor, você vai lá, você compra, você localiza o terreno, location, sabe? E vê vai vender, se o negócio tem aderência, se o negócio tem app, se tem índio morto lá, não é brincadeira, não é brincadeira. Nós compramos o Dupont lá nos Estados Unidos, aquele terreno que fica lá perto da Key Biscayne, onde a gente mora lá, lá tem um W, não tem? Sim. Não, nós firmamos um negócio com o Lowenstein Group. Firmamos lá, a gente ia fazer um hotel lindo lá, não sei o que, começaram a escavar, tinha índios, que eram os Mikusukis. O projeto foi suspenso, nós perdemos o negócio. Então, assim, você chega e fala, você tem que ver, você tem que mitigar as questões ambientais, as APPs, você tem que falar com o Condefat, com o Compresp, não sei o quê, piriri, depois você aprova a planta. É um problema, né? O doing business brasileiro, ele é muito complexo, depois você tem que registrar em corporação, você tem que lançar, você tem que saber como lançar, você tem que capturar o seu cliente, você tem que fazer o contrato da maneira correta, né? Você tem que gerir a sua carteira, você tem que entregar e você tem que contabilizar e apresentar da maneira correta para os seus investidores. Não basta ser honesto, não basta querer ser honesto, você tem que saber ser honesto, né? Então, eu posso falar muita coisa, mas eu posso sem querer enganar o meu investidor. Sem dúvida. Eu fui bem intencionado, mas de boas intenções, o inferno tá cheio. Então, volta para a escola, faz o que tem que fazer, e depois você vem aqui falar para os investidores. Ô, Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta, porque as principais manchetes nessa semana dos principais jornais, aí eu falo do mundo todo, não falo só para não ter esse lado tendencioso que algumas mídias no Brasil têm, né, a polarização e tal, mas assim, a maioria tem falado muito de evasão escolar, tem falado que vai piorar. O Brasil está voltando para o mapa da fome, estou pegando os leads, né, as manchetes. Se nada foi feito, voltamos ao mapa da fome, famílias com crianças e adolescentes são mais afetadas pela pandemia, sem aulas, como fica a alimentação escolar. Estou pegando algumas que eu separei, tá? Especialistas alertam para as consequências psicossociais da pandemia. E aí por aí vai. O desemprego também está muito em voga aqui em várias manchetes durante essa semana. OMS toda hora prevê vacina, era 2022, agora fala em 2024. Enfim, a OMS não se decide e o desemprego está absurdamente crescendo e vai piorar muito no final desse ano. Ou seja, nós temos uma previsão para 2021 que não é nada agradável, né, com relação, principalmente aqui ao Brasil, ela é bem desconfortável, né, com um desemprego muito alto, mesmo com a economia, digamos assim, com a taxa de juros menor, mas a gente tem, né, o poder da compra bem diminuído, né? E com a fome, né? A gente voltando para o mapa da fome e tal. Você vê com muito otimismo, dá para a gente levar 2021, porque a gente está pensando até em fazer um movimento, e isso várias agências estão falando em off, e a gente tem uma agência a fazer 22 anos agora em novembro, de fazer um movimento, criar um selo, algo do tipo Esperança 2021, algo do tipo Acredite 2021, algo assim que a gente está pensando, não tem ainda um nome definitivo, mas o quadro que a gente está vendo, enxergando para o ano de 2021 não é legal. Entendeu? Você acha que a gente está exagerando ou que a gente realmente vai agora começar a ver um baque forte aí dos efeitos aí de todos esses lockdowns, de todas essas... enfim... Tudo que aconteceu e ainda está acontecendo, porque a vacina não saiu, né, gente? Só lembrando aí para quem está do outro lado da telinha, você que está lotando praia, que está participando de festinha para lá e para cá, que está lotando lá o Baixo Leblon, sei lá onde, os barzinhos aí, por aí, não temos vacina. Não temos vacina. Não, tem que ter consciência social, tem que usar máscara, gelzinho, sobre o teu movimento,
não esqueça de me convidar. Eu sou um otimista irremediável, irrecuperável, e não tem como viver, ser feliz e sorrir se você não for um otimista, um sonhador. Verdade, Porque as nossas realidades e a construção, ela vem a partir do sonho. O seu movimento poderia chamar Brasil a bola da vez, é a minha sugestão, porque eu dei uma entrevista para a Infomani e aí essa foi o negócio que eu soltei lá e aí acabou saindo em alguns artigos tal. Eu acho que a gente podia chamar Brasil a bola da vez e todo em traço. Me chama porque eu vou divulgar isso. Eu acredito no Brasil. Eu acho que a questão. Eu vou responder tudo que você me falou. A questão do desemprego, realmente, o desemprego, ele não respondeu da maneira como houve resposta nos Estados Unidos. Nós temos 12,7% de desemprego, que são 3 milhões de pessoas. Apesar da reforma trabalhista ser muito positiva, nós no grupo contratamos muita gente que nós não haveríamos contratado se não fosse a possibilidade da pejotização. Sim. Isso, desde o governo Temer, vem se refletindo de maneira muito positiva, mas é um processo de aculturamento, tá certo? Que você não faz essa medição em menos de 6, 7 anos. Não chega uma década, mas você tem que o aferimento disso, ele é muito demorado, mas ele é muito positivo. No nosso grupo, a gente fez esse turnover muito rápido, a gente já sentiu, e ele é muito positivo. Eu acho que vai voltar. A história do V, do W, Periri, Poró, já virou um bordão, etc. Mas ele vai voltar mais devagar para os Estados Unidos. Com relação à educação, é uma lástima, porque é o seguinte, a gente abre mais um gap em relação aos ricos e os pobres. Verdade. Tá certo? Porque o rico está em casa, ele vai lá, ele faz o classroom dele, não sei o quê, ele tem uma internet de não sei quantos megapixels, não entendo muito disso, mas ele faz a classe dele, ele faz as atividades dele, à tarde ele faz aula de programação, depois ele faz aula de inglês, e depois ele vai jogar tênis, ou jogar bola. A criança que não tem condições, ele não faz nem o básico. Aliás, ele nem come direito, porque ele merece, ele precisa da refeição da escola. Da escola. Então, assim, você abre um gap ainda maior. Alexandre, desculpa te interromper, mas com todos esses problemas que você falou, inclusive da alimentação, nós somos o único país no mundo que adotou essa postura com relação às escolas. O único país, vou repetir, no mundo que colocou as escolas em lockdown esse tempo inteiro. É uma loucura. O que mais dilatou, foi o que mais dilatou. É um erro. Mas a gente tem um problema maior ainda, que é o problema do saneamento básico. E eu vou te dizer onde entra essa questão. A questão é a seguinte, quando você tem um problema de saneamento básico, qualquer tipo de infestação, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de síndrome metabólica numa criança de até 4 anos, não 5, ela compromete o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Por quê? Porque a criança ela tem a utilização de 70% da energia do corpo para a formação do cérebro. Então, quando ela tem essa contaminação, que normalmente vem pela falta de saneamento básico, ela tem o comprometimento da formação do cérebro, da base da vida. Então, como é que você pode comparar uma criança que vive na favela, né? Desculpa, tem que falar agora a comunidade. A comunidade com uma criança que está lá fazendo a aula dela na internetzinha, que estuda lá no Graded, no Graded ou no Bandeirantes, ou sei lá, uma das escolas super pop, super bacanas. Não dá para comparar. E essa pandemia aumentou o gap, infelizmente. Então essa é a resposta para a educação e a gente tem que ver como é que faz essa recompilação desse processo. Com relação à vacina, vejo muito bem. A gente tem aí 138 vacinas, das quais 20 e poucas eram 3, depois eram 6, depois eram 8, agora são 30 e poucas, das quais 4 vão muito bem, já estão em fase 3 já estão em fase 3, e 3 já estão em aplicação. Eu vejo muito bem, eu não acho que isso em 6 meses vai estar em aplicação para todo mundo, mas eu acho que em 6 meses a gente tem um processo já
de alocação dessas vacinas para o mercado, para a população. Agora, o fundamental do ponto de vista de economia é que uma economia, para crescer, ela precisa de investimento e emprego. Investimento e emprego demandam confiança. Confiança. E quando você tem um norte, que ele é fundamentado, ele é lastreado pela ideia de que já temos uma vacina, ou pelo menos a possibilidade de termos uma vacina de curto prazo, a confiança do empresário, que já é de 66% para a Confederação Nacional da Indústria, ela te dá essa confiança, te mostra que a gente vai pelo caminho certo. Então eu acho assim, o Brasil está voltando. Por último, eu queria dizer o seguinte, o Brasil, eu faço uma analogia que é o seguinte, o Brasil é aquele carro velho, né, do Collor, aquela lata velha, aquela carroça, 80 quilos, depois uma ótima referência. É verdade. Né? E eu vi uma charge maravilhosa. O cara tá no rodízio, aí o cara passa com a picanha assim, né? Passa com a picanha, aí fala, o senhor aceita a picanha? Ele fala, não, eu estou esperando o arroz. Então, assim, esse carro velho, ele tá andando com 80 quilos de arroz, mas é um carro com pneu velho, com uma gasolina suja, ele tem toda a dificuldade de andar. Por quê? O que quer dizer isso, esse arroz, esse pneu? É o doing business muito difícil, né? É a carga tributária, é a burocracia. Então, eu acho que a gente precisa olhar para trás. Nós obtivemos grandes conquistas. Nós obtivemos a reforma trabalhista, nós obtivemos a reforma da Previdência. É verdade que a gente já gastou esses 800 bilhões nos próximos 10 anos. Mas nós temos mais, né, adiante, depois desses 10 anos. Isso tem um efeito composto. Imagina se não tivesse feito, né? Imagina se não tivesse feito, é isso aí. Né? A gente fez reformas, nós fizemos mais uma reforma, não me lembro agora. E agora a gente está tramitando efetivamente a reforma administrativa e eventualmente a reforma tributária. E tem mais uma coisa que se fala muito pouco, mas é que é muito importante. Muito importante. Metade das indústrias nacionais usam gás natural. Nós estamos falando de uma reindustrialização nesse país. Nós estamos falando de uma mini revolução industrial nesse país. Nós estamos falando de uma empresa, uma indústria de grande porte, que tem mais operacional líquida 10, 11, 12, pode chegar a ter uma margem de 14. E Alexandre, isso para uma economia, a questão do gás para uma economia como a do Rio de Janeiro, que está quebrada, o Rio de Janeiro está falido. O gás vai dar uma injeção de um gás aqui no Rio, como nunca a gente teve em muito tempo, entendeu? Depois lá da divisão dos royalties de petróleo, a cidade entrou num declínio, o Estado, né, nem a cidade, o Estado, no geral, entrou num declínio absurdo. E a gente vê um processo de favelização, as coisas no Rio estão muito difíceis, governadores sendo presos. Eu acho que a questão do gás deu talvez acendeu uma luzinha ali amarela, ou quase na verde já, batendo ali, de opa, podemos seguir de alguma forma, porque ficou complicado. É isso aí. Gente, eu tenho que agora, no momento da audiência, é o momento onde a gente toma um copinho d'água, no meu caso aqui é um chazinho de leve e tal, de lixia. É gostosinho. Chazinho. Que Campari nada, rapaz. Essa hora você tá louco, você tá bacana. E aí, aproveitar e atender a audiência. A nossa audiência, Michele, você que gosta da audiência fofa, hoje não tá fofa, não. Hoje a audiência tá um pouco invocada. Tem uma outra forma, tá invocada. É bom que assim polemiza. Então, assim, a gente tem aqui, por exemplo, o João Pedro faz uma pergunta. Por que as montadoras, segundo a revista Exame Negócios, por que as montadoras elevaram preços dos carros em 10% mesmo na pandemia? Pô, tá aí. Essa é uma pergunta. Eu fui buscar a resposta, né? E aqui, onde eu... Tem relação com os insumos, né? As empresas atribuem reajustes a uma conjunção de fatores, mas não explicam aumentos acima da inflação ao longo dos últimos anos.
fácil. Não sei. A indústria automobilística é interessante. Isso é falando junto com o imobiliário. Sobe o imobiliário, vendas do imobiliário, sobe, desce o imobiliário, desce os automóveis. Eu sempre fico ligado meus amigos que têm concessionária. Né? E aí, tá vendendo? Né? Não, eu tô vendendo. Putz, vai cair o meu também. Então a gente chora junto e ri junto. Mas existe uma diferença fundamental entre uma única diferença entre o mercado do real estate e do mercado automobilístico, que é o dólar. Muitos dos insumos que são correlacionados à indústria automobilística, ela tem a ver com o dólar. Então, assim, houve uma disparada do dólar e muito do estoque que estava preservado, advindo desses últimos meses que estavam em estoque, foram vendidos, né? E existe uma reposição. A indústria segurou, né, o que pôde, esse reajuste, e agora que começou a vender, eles repassaram esse câmbio. Não tem o que fazer. É o dólar. E nós vamos ver muito isso. E tem uma pergunta aqui, por exemplo, que isso está dando uma polêmica danada, gente. E é hype da internet também. A Eva trouxe essa pra gente. Ela pergunta sobre a eficiência da máscara. A máscara é eficaz? Você respira o seu próprio gás carbônico. E aí começa a ter uma série de questões que o pessoal fala. Falam, por exemplo, que você não vê as pessoas praticando atividade física, atletas e tal, de máscara, porque de fato há estudos que dizem que não faz bem e tal. Mas, gente, a gente está falando na máscara no dia a dia, no uso para respeitar a outra pessoa, né? Para você se proteger e para proteger outra pessoa. Com relação à atividade física, eu também já acho que não deve ser muito bom, mas aí é aquela história, você vai para uma academia que tá liberado, todo mundo sem máscara no ambiente fechado, é um negócio também arriscado, né? Então aí vai de cada um. Eu acho que a máscara... Mais uma vez é uma coisa muito nova, né, Sandro? Eu vi na internet um estudo de algum lugar dizendo que, por exemplo, a máscara aumenta os anticorpos que podem, de alguma forma, combater o Covid. Então, quer dizer, vão surgir situações diversas aí em cima desse tema, como aconteceu com os remédios, né? Muita teoria. Anos lidando ainda com a doença para ter informações seguras. Máscara. E para piorar o papo, como se já não tivesse o papo começando a ficar quente, vem o Marcelo e traz para a gente o seguinte. Aí ele mandou um post aqui. Refugiada nos Estados Unidos, médica chinesa diz ter provas de que o coronavírus foi criado em laboratório chinês. Total. E o Twitter não gostou, porque o Twitter não gosta disso. O Twitter bloqueou a pessoa e falou, não, esse papo aqui não rola. Mas tá rolando, tá rolando a gente. Olha, eu odeio esses dossiês pelicanos, dossiê pelicano, essas conspirações, mas vou te falar que aí tem porque Wuhan tem o laboratório de pesquisas mais importante da China, de pesquisas infectológicas mais importante da China. E Wuhan não tem o único mercado de morceguinhos e bichinhos estranhos para comer da China. Aí a pergunta que se faz é, por que veio de Wuhan? É só isso. É complicado, Eu também tenho minha teoria também é mais ou menos parecida. Eu acho bom a gente mudar de assunto antes que o YouTube jogue a gente na sombra, tá bom? Eu acho bom a gente não falar sobre isso. Eu meti meu bedelho, desculpa. Eita, nós. E aí, gente, vem um pessoal assim agora numa pegada mais assim de... Todo mundo é jornalista na internet, e aí mandaram pra gente aqui, a Patrícia, a Sony vai fechar a fábrica e interromper as vendas de TVs, áudio e câmeras no Brasil. 220 pessoas serão demitidas. Realmente... em Manaus, né? A fábrica de Manaus. Exatamente, tem razão. A Oracle fecha parceria com a TikTok nos Estados Unidos aí. Em vez de compra do aplicativo, né, que o Trump sugeriu,
pela Microsoft, a Oracle foi lá e está tentando fazer uma parceria, só que depende do aval do Trump. Ou seja... Comissão. Não, pode ser que não role, porque o Trump não está afim de deixar entrar chinês lá, não. O Trump está... Bom, eu tenho uma teoria que se eu falar aqui vai derrubar a gente direto, aí eu não vou falar. Entendeu? Eu só sei que o mundo vai mudar após a reeleição do Trump. Ele eleito... Estou de acordo. Tudo vai mudar. A Juripó vai chiar. E olha, e a Carol mandou aqui pra gente o seguinte: bilionário fundador do Dutch Free doa toda a sua fortuna a projetos filantrópicos. O fundador do Dutch Free, Charles Finney, doou toda a sua fortuna, estimada em 8 bilhões, para projetos filantrópicos. O bilionário foi o pioneiro da ação Giving While Living, gastar em vida a maior parte do seu patrimônio em grandes ações, iniciativas de caridade, enfim. Ele vê o que tá, para onde o dinheiro dele está indo, né? E não pós-morte, porque aí o cara já foi. Um abraço. Mas, assim, interessante isso. Essa eu não sabia, eu fiquei sabendo agora, um pouquinho antes do programa. Entendeu? E para não dizer que a audiência tá nervosa, o Alessandro mandou aqui para gente: quanto maior o artista, maior a dúvida. Confiança grande demais é algo destinado aos menos talentosos, como um prêmio de consolação. Porrada. Enfim. Vamos voltar para o nosso bate-papo, né? Porque o pessoal tá filosófico, o pessoal tá perguntando bastante coisa, tá querendo derrubar a gente aqui, falando um monte de assunto polêmico, mas a gente mata no peito, é assim mesmo. Ô Alexandre, eu queria te perguntar uma coisa, por exemplo, que está na nossa pauta. Um dos itens da nossa pauta é empreendedorismo e da pauta do programa sempre, né? Tá. Está começando hoje, por exemplo, que está com ideia boa, porque a gente sabe que ideia boa todo mundo tem, né? Ideia boa não é inovação. Tem gente que fala, tem uma ideia boa, estou com inovação. Não, você não está. Inovação tem que ter aplicabilidade comercial, tem que gerar lucro, gerar riqueza e tal. Você pode ter uma grande ideia, inclusive. O que você diria para essa turma, essa galera que está nos vendo aí, principalmente essa rapaziada mais antenada aí, tá muito na moda, né, que a gente falou no outro dia aqui, edutech, fintech, não sei. Fintech é um negócio que você sai de casa e você atropela as 5. Qual conselho você diria para essa galera aí que está começando a empreender em plena pandemia? Olha, a primeira coisa é faça um business plan. Faça um business plan, porque tem muita gente. A gente fez uma. A gente ajuda muito empreendedores que querem fazer negócio, né? Então a gente montou um crowdfunding que é para dar equity para empresas que querem expandir e tal, e não tem capital, etc, etc e tal. Então aí começou a aparecer muitas oportunidades e tal, e no final a gente acaba dando uma mentoria para essa galera jovem e tudo mais. E aí no final até rolou uma brincadeira, os caras falaram, você parece um sócio, né, o Marcos Limone, né, que não sei se vocês viram esse programa, Marcos Limone, que o cara acaba dando mentoria, botando grana, não sei o quê. Aí eu chamei 2 sócios, a gente falou, vamos montar um programa para fazer esse negócio. A gente fez o esboço, mas ninguém tinha tempo para fazer nada, então a gente ficou só realmente com o crowdfunding e com o private equity que a gente tem para empresas maiores. Mas o que se percebe é que não existe um plano de negócio, existe uma vontade. E aí o que você falou é muito verdade. Eu quero fazer, às vezes eu sei fazer, mas eu me perco no caminho. Então o cara não tem o NPI, o cara não tem o nome, se tem o nome ele não pede o registro. Nós compramos uma empresa que virou nacional. A empresa bombou. No meio do caminho nós perdemos o nome da empresa, porque não tinha registro de marca de nome, entende? Então é só para te dar um exemplo do que acontece. Então assim, é muito importante você traçar um business plan. Hoje você dispõe de autarquias, instituições muito importantes, como o Sebrae, que você chega lá e eles te ajudam, eles te dão financiamento. Existe o São Paulo, tem o Banco Paulista, Banco de São Paulo, não me lembro, mas você tem Ajuda São Paulo, você tem vários programas, né, que te dão um financiamento pequenos, às vezes 10 mil, 30, até 100 mil. O BNDES tem linhas de financiamento muito interessantes, Softex e tal, que te dão uma graninha e te dão toda a mentoria para você poder
é ter governança corporativa, compliance, para você fazer a coisa da maneira correta. Isso é muito importante. Essa é uma coisa importante. A segunda coisa é, de verdade, ame o que você faz. Ame o que você faz. É a coisa mais importante. Porque não adianta você ir atrás da grana, né? Você ficar fascinado, fissurado. Eu quero ser o Mark Zuckerberg. Porra, vou usar... Não, você tem que gostar do que você faz. Se você gostar do que você faz, você não trabalha. Você se diverte. Isso é muito importante. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa extraordinariamente importante. A terceira é ter um mentor. Alguém que mais ou menos te leve para lá, te leve para cá, que você possa ligar, que você possa fazer as coisas. Sobre empreendedorismo no geral, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Empreendedorismo para mim é transformação, porque você pega hoje um jovem, como eu havia já dito há algum tempo, o cara pode estar, não sei, em Santa Rita do Passa Quatro, ele pode estar em não sei aonde, em Zimbábue. O cara com computador, ele faz uma terceirização, uma quarteirização de marketing, de programação, de apps, do que for. Ele constrói um site, ele faz uma ideia, já aconteceu com a gente, né? 2 empreendedores em Santos, por exemplo, ou em Aracaju, trouxeram a ideia para a gente transformou numa empresa de relevância. Então, isso é muito interessante. E quando a gente fala de transformação, nós estamos falando de transformação em fintechs, que hoje representam 6,5% do mercado bancário, quando havia uma concentração de 5 bancos, e eles estão começando a morder o calcanhar dos 5 bancos, estão mordendo o calcanhar, os caras já estão, né? Vamos comprar esses caras. Você pega um exemplo maravilhoso, que é o Guilherme, né? Ontem eu tive com um sócio do Guilherme, conversando, e ele falou para mim, um ex-sócio, ele falou para mim, eu estava entre ficar com o Guilherme, quando ele fundou a companhia, e trabalhar numa das maiores construtoras que havia no Brasil. Eu fui trabalhar com a maior construtora do Brasil. Quem acreditava no Guilherme? Ele queria vender ações há 12 anos atrás para empresas, para pessoas físicas, e ele tinha um escritório com 4 pessoas. Então, assim, essa é a transformação maravilhosa da coisa. Você também tem as health techs, né? Nós tivemos com uma empresa, são 2 sócios, eles inventaram um sistema de monitoramento de glicose no sangue. Não sabia explicar como é que é o negócio, mas ele explicou, achei muito interessante. Dei um telefonema, liguei para uma empresa que cuida, uma operadora de saúde que cuida de seniors, né? Uma líder de mercado que cuida de gente mais velha. Liguei e tal, marquei uma reunião, imediatamente os caras me receberam, olharam o negócio e falaram, nossa, mas isso aqui é uma loucura, né? É um diferencial competitivo que nos permite pagar menos sinistro, né? Então, essas coisas são maravilhosas. A gente permite uma equiparação das grandes empresas para as empresas que são 0, coisa nenhuma. É uma diminuição das barreiras de mercado. Sem dúvida. Então, os jovens, eles representam muito, é muito mais fácil do que era antigamente você pegar um conglomerado das indústrias Matarazzo e falar para um jovem, eu quero que você tente fazer alguma coisa em relação à indústria Matarazzo. O moleque vai falar, eu não tenho o que fazer, né? Acho que empreendedorismo é isso. Mas sim, perseverança, muita perseverança. Alexandre, dentro do que a gente está falando, a gente encontra facilidade hoje para tudo. E, de fato, se o cara quiser montar um negócio, talvez ele consiga montar sem gastar dinheiro nenhum, porque tem muita ferramenta gratuita disponível na internet. Sim. O ambiente online é um ambiente super democrático hoje, quer dizer, não é tão difícil você ter ali uma banda larga na sua casa, é barato, não é? Já foi muito caro, hoje em dia o acesso é bem maior, mas a gente tem um complicador, que é o nosso Estado, né? A dificuldade que a gente tem de montar uma empresa, de entender a carga tributária, de pegar dinheiro. O acesso ao capital aqui no Brasil é muito difícil. É verdade. Então, assim, você vê uma possibilidade de melhora para as startups nesse sentido? Existe algum movimento acontecendo no sentido de ajudar essa molecada que está aí com sangue nos olhos, querendo empreender, a conseguir os seus objetivos? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu quando cheguei no Brasil, eu fiquei 10 anos morando nos Estados Unidos, desenvolvendo. Nosso negócio era shopping centers, strip malls, strip centers e tal.
E eu vim para cá achando que eu ia arrasar, né? Então o problema todo era equity, dinheiro, né? A gestora de capital de qualquer empresa é equity e financiamento. Então eu falava, o que eu fazia lá, né? Eu juntava um grupinho de amigos, conseguia a equity, construía os shopping centers pequenininhos. Aqueles shopping a gente fez grande também, mas falei, vou arrasar. Cheguei aqui, maior dificuldade do mundo. A Selic era 14%, 15%, não tinha condição de fazer nada. Hoje, você tem uma Selic de 2%. Isso te permite você juntar o que se chama famoso Friends and Family, me desculpa a anglofonia, mas é o Friends and Family, e você chama os caras e fala, olha, vamos fazer um negócio juntos? Eu abro os livros, a gente faz juntos, e piriri pororó. Então, existe uma transformação do ponto de vista do fundamento econômico, né, da matriz econômica, né, a política monetária hoje te permite isso. E você vê uma vontade muito grande da iniciativa privada de financiar, através de equity e através de dívida, essas iniciativas. Nós mesmos temos vontade de fazer um private equity voltado para empreendedorismo, para venture capital. A gente tem vontade. Mas tem muita gente que está anos-luz na nossa frente. Você tem você tem vários private equities que olham com carinho empresas que são pequenininhas, que são microcompanhias, mas que são super talentosas, que há 5 anos atrás, 7 anos atrás, não teriam a menor chance de serem recebidas numa reunião por essas empresas que são monstros. Bossa Nova, né? Eu acho que sim. Importante dizer, ano passado foi o ano recorde de captação em private equities para investimento em startups. Vejo super bem. E não somente isso. O índice de sobrevivência dessas startups vem crescendo de maneira vertiginosa. Ou seja, isso demonstra e determina que existe uma profissionalização, não só no ponto de vista dos próprios profissionais que se propõem a fazer uma iniciativa empresarial, mas, do outro lado, do entendimento de como fazer uma seleção dessas iniciativas, porque não é fácil. Você não sabe exatamente aonde acertar, né? Só para amarrar esse conceito que eu disse do processo de seleção e análise, veja, nós temos um case muito interessante, que é o case do Romero Rodrigues, né? 90% da receita da companhia dele, né, acabou vindo, né, de 90% de uma operação que acabou sendo 90% diferente do business plan original. Então, quem botou grana lá não viu isso. Mirou num e acertou no outro. Acertou outro. É isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Alexandre. Eu tenho visto muitos profissionais da área da Michele reclamando. A área da Michele é a área de eventos. E a área de eventos é uma área que, de fato, deve ser uma das últimas a voltar, digamos assim, ao normal, né? Ou ao novo normal, seja lá. Eu não gosto dessa expressão, mas enfim. Tá chato. É chato. Mas, assim, tem muita gente perguntando, né, por que a flexibilização ainda não chegou nessa área de eventos. Ô, Michele, tem vários colegas seus, inclusive, até eu não sabia nem que tinha assim, associações, né? Enfim, tinha algumas instituições aí que representam esse segmento, que já estão se mexendo para ver se caso não consiga ainda esse ano, para conseguir pelo menos já para o ano que vem, né? Porque tem muita gente que depende disso, né? Eu posso falar aqui pelo Rio de Janeiro, né, que é onde eu estou mais informada. A previsão é que a gente tem liberação do governo, mas não tem liberação da prefeitura, e aí vale a medida mais restritiva. A previsão da prefeitura, que na fase 6B, que começa 1º de outubro, é que libere a execução de eventos sociais com regras de ouro, sem pista de dança,
enfim, com algumas determinações. Mas o que mais me matou de curiosidade é que na fase 6A, que começou 1º de setembro, na verdade era a fase 6 e a prefeitura decidiu dividir em 6A e 6B. E aí, na fase 6A, a prefeitura liberou casa de festas infantil. Então, é permitido fazer festa infantil em casa de festa infantil, que é um ambiente onde tem criança que é mais difícil controlar e adulto, mas você não pode fazer evento social. Então, aqui no Rio de Janeiro, casamentos ainda, 15 anos e festas sociais ainda estão proibidos. E a gente está apanhando muito, realmente, assim, a gente movimenta muita grana, assim, muita gente depende disso, não só dos sociais, mas dos eventos pagos, dos shows. Corporativos, shows. Dos eventos corporativos, a gente está apanhando muito e acho que ano que vem a gente ainda vai ter um ano bem difícil financeiramente também, porque a gente vai viver 2 anos em um. Então, Alexandre, assim, só para contextualizar, todos os meus eventos desse ano foram para ano que vem. E aí, com isso, eu perdi todas as minhas datas comercializáveis do ano que vem. Porque eu já tinha alguns casamentos fechados ano que vem, tinha algumas datas vagas que eu venderia, e essas datas vagas foram preenchidas pelos adiamentos desse ano. Então, é um momento difícil. E por que eu comecei a entrevista falando com você sobre eu olhar ao meu redor e ver que as pessoas estão mais preocupadas com isso? Porque eu acho que, pelo menos, o que fica de positivo é que a galera aprendeu a lição. Falou, opa, eu preciso me profissionalizar, eu preciso ter grana guardada, eu preciso ter fundo de reserva, eu preciso virar gente grande, porque olha o que aconteceu. A gente vai viver um período muito difícil e aí a galera precisa aprender a se virar e ter essa grana guardada aí, a investir, a mexer em outras plataformas. Então, pelo menos, eu sinto ao meu redor que isso ficou de lição. Eu acho que sim e acho que não. Não dá para dizer que as pessoas não aprenderam. Não dá para dizer que as pessoas não aprenderam a não lavar a mão, a usar gel, mas eu não acho que as pessoas vão virar freaks depois que a coisa passar, né? Eu acho que muito volta, muita gente fica, né? Eu acho que melhora muito, é um processo de aprendizado gradativo, e, evidentemente, as pessoas estão nesse processo. É um processo de aprendizado. O processo de poupança é um negócio de aprendizado, né? Mas eu acho que as mudanças de paradigma, elas são certas. Não são absolutas, mas elas são certas. Quanto ao negócio de festa, você deve saber melhor do que eu, evidentemente. Agora, eu ando vendo umas coisas tão interessantes. Casamento que o nego para com o carro lá, aí ele liga. Drive-in? Ele liga na frequência lá do padre, lá do rabino, e o cara fala e comemora. Não é a mesma coisa, mas eu ando vendo também festa que o cara conecta por live. As pessoas têm que se adaptar. Parar não dá. Parar não pode, a gente não pode. O ser humano é um ser humano que se adapta em qualquer condição, em temperatura e pressão. Ele se adapta, né? Se o Elon Musk está querendo ir para Marte e se adaptar lá, a gente tem que se adaptar aqui nessa pandemia. E outra coisa, o que sobe desce. O que está se gerando de demanda nesse ano, você pode ter certeza. Você vai faturar o próximo ano. Você pode ter certeza. Eu te falo isso pelo resultado de algumas das empresas que a gente vê, que assim, os caras pisaram no break de março até antes de abril, maio e junho a gente começou a ter uma subida vertiginosa. Então esse rebound, né? Esse vai e volta é a lei da física, né? A terceira lei da física de Newton. Tudo que vai e volta na mesma proporção. Eu acho que sim, pelo lado emocional também, as pessoas estão desesperadas, elas querem celebrar, elas querem comemorar, elas querem aglomerar, elas querem festa, elas querem fazer. Sim. Então, assim, eu já escutei de pessoas falando que eu já escutei de gente falando, não, ano que vem eu vou fazer, não costumo, mas ano que vem eu vou fazer uma festa e eu acho que vai.
porque foi um ano muito difícil para todo mundo, assim, tá todo mundo desesperado para viver esses momentos que foram momentos esses que foram tirados de nós, né? Uhum. Mas tem que ter muita calma nessa hora, até porque a gente não tem vacina, né? Então, tudo isso é muito complicado. Agora, a gente tem aqui eu esqueci de ler, gente, eu não posso deixar de ler, porque é conhecida, mandou pra gente aqui, até no momento da audiência, a Maria Eduarda mandou o seguinte: Kim Kardashian, Kerry Washington, Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Jennifer Lawrence aderiram ao movimento Stop Hate for Profit, que em julho levou milhares de anunciantes a deixarem de fazer ações publicitárias no Facebook e no Instagram. Os protestos têm o objetivo de chamar a atenção para os discursos de ódio e a desinformação presentes nas redes sociais. Kim Kardashian, com 188 milhões de seguidores, anunciou nessa terça-feira agora que interromperia as atividades da sua conta por 24 horas em apoio. Agora, o que isso tem a ver com o programa, eu não faço a menor ideia. Eu só li porque a audiência mandou. Isso que vai influir ou contribuir absolutamente nada, mas a gente não pode. Está escrito no programa, a gente lê, né? O combinado é esse aqui com a audiência. Eu adorei seu programa. Eu adorei seu programa, ele é super descontraído. Eu adorei seu programa. Mas tem a gente... Importante, ambiental é importante. Verdade. Não, aliás, esse movimento aí que teve. Eu vou até pegar um link, que aí um link é mais legal. Entenda o discurso de ódio, cara, como qualquer coisa favorável ao Trump, tá? É isso que eles querem dizer. O que a gente fala muito aqui no programa é o negócio da cultura do cancelamento. Isso, de fato, é um negócio sério que a gente. Com a pandemia, né, a coisa ficou muito. Potencializou com a polarização política também, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Isso é uma coisa mais. É um papo mais cabeça. Mas, gente, a gente chegou no momento dica de livro, que eu não avisei ao convidado. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para a Sueli Osório, que é a assessora de imprensa aí do Alexandre. Pô, simpaticíssima, muito bacana, conversou comigo direto. Hoje quase que me acorda de manhã cedo, preocupada e tal. Eu falei... Aí eu falei para ela, calma, que ele tá em boas mãos e tal. Muito gente boa mesmo, um grande abraço, Sueli. Pô, bacana a preocupação. E aí eu vou começar hoje a dica de livro, eu não vou deixar a Ladies First hoje não, porque eu já estou engatado aqui em 220. E a minha dica de livro, como a gente não combinou nada, eu não falei para a Sueli, o Alexandre também não sabe, mas sabe? O livro que eu quero indicar, que eu tô lendo? Não, você não sabe do momento do programa que tem essa dica de livro. Aí você foi pego de surpresa, mas lógico, todo mundo tem uma dica. Então a minha dica hoje é do Roger Dooley, Como Influenciar a Mente do Consumidor, 100 maneiras de convencer os consumidores com técnicas de neuromarketing. Gente, esse livro aqui... Eu não gosto de livro que passa a ideia de receita de bolo, mas ele tem uma parte meio receita de bolo, mas tem uma parte bem legal, essa pegada de neuromarketing é muito legal, eu gosto do assunto, a gente já trouxe aqui alguns especialistas na área de neuromarketing, então assim, é bem legal. Se você tirar a parte meio, essa partezinha que tem, que eu falei, receita de bolo, o livro é legal. Se você olhar, dependendo da perspectiva como você olha o livro, pode você achar um pouco chato, mas eu recomendo, acho um livro bem interessante e principalmente para quem curte, como eu, neuromarketing. Michele Cerise. Hoje o Márcio vai dar a dica por mim. Olha só. Deixa comigo. Vou tentar caprichar, Michele. Vou tentar caprichar. Eu comecei a ler um livro chamado Muito Além da Sorte. É do Clayton Christensen. Eu não li até o final, mas estou gostando muito. Ele fala de sorte, ele inverte a situação, ele fala em você... eu não sei explicar direito, mas ele tenta inverter aqui o que esse produto pode fazer por você e não por que você está adquirindo aquele produto. É um negócio diferente. Então, ele inverte alguns pensamentos, alguns paradigmas que a gente tem e tenta dizer o seguinte, no final das contas, que sorte não é nada, sorte é só alguma coisa que você diz que existe, mas você pode justamente construir essa sorte. O Sandro fala muito disso, e agora que o Sandro me botou nessa furada, eu lembrei que eu comecei a ler, mas é muito bom por enquanto até a página 20. Pô, você então começou agora, né? Mas tá bom. Eu tô falando, comecei a ler ontem essa história, cara. E aí eu tô com ele na cabeça aqui. Tá bom, beleza. Bom, nosso convidado. O melhor vendedor do mundo,
Eu não gosto de livro de autoajuda, mas eu confesso que me falaram bem do livro, eu estou lendo, já estou terminando. E eu estou lendo um livro, pela segunda vez, que eu gostei muito. Ele é um livro que está muito na moda, que é A Força do Hábito. Acho que é A Força do Hábito, um livro amarelinho. O Poder do muito Hábito. bom. se eu não me Poder engano. do Hábito. Poder do hábito. Porque ele tem uma história, ele tem um É negócio... maravilhoso. Eu achei um negócio fantástico. Ele diz, por exemplo, se ele tem um negócio, vou contar uma passagemzinha que eu achei interessantíssima. Eu, como germofóbico que sou, não é? Que tenho mania de lavar a mão, porque essa história de botar alquinho e lavar a mão, para mim não é conversa nova, já é conversa antiga. Aí eu sempre fiz higiene bucal, sempre lavei 2, 3 vezes escovei os dentes, não sei o que, Aí um dia chegou a noite, eu estava muito cansado, vim de um jantar, etc. Eu estava tão cansado, tem uma parte do livro que ele diz o seguinte: é muito importante que você faça todos os dias as mesmas coisas, porque isso faz do hábito um monge, né? A força do hábito faz o monge. E aí, essa noite, depois de 30 anos, eu não escovei o dente e fui dormir. Eu fui dormir. E muito bem. Fui dormir, Depois de 3 dias, eu não escovei o dente de novo. Depois de 30 anos. Então, assim, eu percebi que é uma verdade absoluta. Você condiciona o seu cérebro a partir do momento que você não faz uma vez ou que você faz uma vez. Então é um livro muito interessante e que merece ser lido e relido. Então eu estou lendo esses 2 livros. Amanhã eu estou terminando e estou recomeçando esse. Essa é a minha dica. Boa. Bom, eu queria dizer aqui, eu não queria deixar passar essa notícia, porque quando eu li eu não acreditei, mas aí eu falei, pô, gente, não dá, tá estalando aqui na minha frente, e saiu na Exame também essa semana, que uma nova pesquisa mostra que parte significativa... Alô? Travou. Caiu. Sandro caiu. Sandro. Oi, de novo. Alô, estou aqui. Cara, Vocês isso é ouviram? muito bom, né? É uma muito notícia bom. maravilhosa que eu vou falar para vocês agora. Cai. Travou. Pô, não é caô não, é verdade. Vocês não ouviram? Não, ouviram? Eu repito, então. 1/4 dos jovens americanos acha que o Holocausto é mito. 1 em cada 4 jovens norte-americanos acha que isso é balela, que não rolou, que não houve 6 milhões de mortes de judeus na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? E continua aqui. 1 em cada 10 americanos acredita que o Holocausto não aconteceu. Quase 1 em cada 4 acreditam que a tragédia é um mito, ou que o número de judeus mortos foi superestimado. Ao todo, 12% dos entrevistados disse ainda que nunca ouviu falar na palavra Holocausto. E para encerrar, a pesquisa da Claims Conference, uma organização pela luta dos judeus que entrevistou jovens entre 18 e 39 anos, com o intuito de chegar às gerações Z e Millennials. Eles querem saber como é que essa galera anda pensando. Gente, eu acho isso... eu não sei nem o que comentar sobre isso. Eu não quero polemizar, não, Sandro, mas eu vou te dizer o seguinte: isto não é obra do acaso. É o que eu vou falar. Isto não é obra do acaso. Eu posso dizer que a avó da minha esposa perdeu toda a família no Holocausto. Isso eu posso dizer. É um absurdo dar voz para uma ignorância dessa. Já que é para falar, vamos falar. Eu vou te falar, é um absurdo. É um negócio que... Enfim, gente, entramos na reta final, estouramos o tempo, estamos com 1h06, quase 7. Foi maravilhoso. Deixar a coxinha de quero mais para o Alexandre voltar mais vezes aqui. Com o maior prazer. Por favor, para a nossa audiência, inclusive, sugerir também pautas, sugerir temas para a gente pôr perguntas e tal. Então, vamos começar, né, a adentrar a bandeirada final do programa com Ladies First, com a Michele. Por favor, Michele. Obrigada, Sandro. Gente, nessa reta final eu uso esse tempo para agradecer a disponibilidade do nosso convidado, pelos ensinamentos, pelo papo, pela entrevista, sempre muito bom. Obrigada, Alexandre. E você que assistiu até aqui não tem motivo para não curtir e se inscrever no nosso canal. Obrigada, meninos.
Ótimo. Meu amigo Márcio Escudeiro. Rapaz, você ia fazer um merchan da Flicos, falou no início. Não falei nada. Não falei nada da Flicos. Isso é propaganda subliminar, hein, cara? Você tá jogando rapidinho o nome, isso aí tô sacando. Eu não falei nada. Eu quero até convidar o nosso convidado a conhecer a plataforma, já que ele produz conteúdo e a Flicos ele é um lugar especial para quem produz bons conteúdos e para quem gosta também de estar informado de coisas bacanas, né? Mas, eu vou te dizer uma coisa, que papo maravilhoso que a gente teve aqui. Obrigado. Que papo sensacional, foi uma coisa, além de muito bacana, leve, foi muito ilustrativo, a gente aprendeu muito aqui, tenho certeza que você do outro lado também curtiu, e se você ainda não curtiu de fato, né, o nosso... Você já sabe, eu já falei lá no início do programa. Você vai ter problema, meu amigo. É assim que funciona. A vida é assim. Como é que é o negócio? 7 anos de azar, né? 7 anos de azar. Eu vou dizer mais. Você tem rede social ativa, Alexandre? Tenho, sim. Então segue o Alexandre também, porque o que acontece aqui, acontece lá. Não seguir o convidado, dá no mesmo, meu amigo. Olha o link aí, deve estar aí. Alexandre no Facebook e Alenigre no Instagram. Pronto. Aí. Tá aqui embaixo, em algum lugar, ou aqui em cima. Eu não sei onde é que o nosso editor vai colocar, mas de alguma forma você vai saber. E segue o nosso convidado, que o cara sabe tudo. Legal. Bom, eu queria dizer o seguinte, para você que já nos acompanha, continua aí, fica esperto que a gente tem sempre um convidado bacana, de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas. E para quem não nos conhece ainda, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Eu também quero já deixar o convite para você voltar, Alexandre, várias vezes, porque a gente tem muito assunto. Quando quiser. A gente não falou nem um décimo do que a gente queria falar. Tem muito assunto mesmo. Então fica o convite. E agora você, para encerrar o M de hoje num grande finale, é contigo. Muito legal mesmo. Bom, Michele, Sandro, Márcio, agradeço imensamente vocês. Peço desculpas, porque às vezes eu acho que eu falo tanto, eu sou meio prolixo, né? Às vezes eu saio para jantar com a minha mulher, amigos assim, ela vira para mim e fala assim, pô, mas a gente está casado, supostamente eu que devia falar pra caramba pelos cotovelos, mas é você que fala. É muito estrógeno, é muita progesterona, né, no meu sangue, que eu falo pra cacete, o que eu quero não falo, né? Mas assim, me diverti muito, realmente vocês são muito queridos, me deixaram muito à vontade e é um programa maravilhoso. Espero que vocês tenham cada vez mais sucesso, vocês são super talentosos, super queridos, é um programa maravilhoso e é isso aí, galera. Quem assistir, vou trocar, não é 7 anos de azar, é 7 anos de sorte. Boa! Boa! Escreveu 7 anos de sorte. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Michele. Obrigado, Márcio. E a gente se vê sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, aqui no YouTube, no M. Valeu, abraço. Tchau.